Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Já vamos começar a nossa história de hoje, mas antes disso, como de costume, vamos falar o nosso verso que estamos memorizando essa semana. O verso é de Salmos 51:10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Vamos falar mais uma vez? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Crianças, Jesus estava no Mar da Galileia e ele estava ensinando algumas parábolas para as pessoas. E como ele gostava muito de usar as próprias vidas dela como exemplo para contar suas parábolas, ele começou. Ele falou: tinha um homem que ele morava numa cidadezinha do interior e aí ele tinha uma terra e ele queria fazer uma grande plantação. Então, ele saiu da sua casa de manhã cedinho, se despediu da sua família e foi pegar muitas sementes. Que ele precisava dessas sementes para poder semear a sua terra que já estava preparada. Nós vimos que nós estudamos ontem que ele já tinha preparado a terra. Que a terra antigamente também precisava ser preparada, que eles cavavam, misturavam a terra, molhavam e assim ela estava preparada para receber a semente. Então, ele pegou e saiu da casa dele e pegou muitas sementes, crianças, o máximo que ele conseguia. Aqui eu tenho vários tipos de sementes. Tem girassol, tem semente de arroz, tem alpiste, temos outra sementinha redondinha aqui que eu não sei o nome, mas temos muitas sementes aqui. Então, ele pegou o máximo de sementes que ele conseguiu e foi até a terra que ele havia preparado com antecedência e começou a semear. As pessoas, elas misturavam a terra e depois só jogavam as sementes o mais longe que conseguia, porque assim, com a terra fofa, a semente já enterrava sozinha e assim começava a nascer. E ele começou a fazer o trabalho dele, a espalhar as sementes. Por onde ele conseguia. Ele jogava as sementes e aí várias dessas sementes já afundavam na terra. Porém, dependia de como estava o solo. Porque haviam lugares que tinham muitas pedras e as sementes não conseguiam penetrar. Elas batiam nas pedras e não conseguiam entrar na terra. E assim, ficava muito difícil daquela semente nascer. Outras sementes, elas caíam entre ervas daninhas. E como a gente sabe que o mato cresce mais rápido do que a planta, do que o que a gente plantou, elas sufocavam esses brotinhos que nasciam e assim acabava morrendo sem ter o sol, sem ter acesso à luz do sol. Porém, houveram sementes que caíram na terra boa, afundaram rapidinho na terra fofa e com a umidade do solo logo brotaram e ficaram fortes e cresceram e ficaram lindas árvores. Jesus, ele terminou essa história falando que muitas pessoas eram como as sementes e como o solo. E acabando essa história, as pessoas foram embora. Porém, muitos não tinham entendido o que ele queria dizer com essa parábola. E assim que todos foram embora, os discípulos se reuniram com Jesus e perguntaram: Mestre, o que isso quer dizer? Crianças, Jesus, ele com muita compaixão no seu coração, decidiu mostrar para os seus discípulos o que aquela história significava. Porém, vamos saber o significado dessa história amanhã com a continuação das parábolas de Jesus. Tchauzinho!